Olá pessoal, tudo bom? Vamos para um tema da moda aí. Vamos tentar não, eu vou tentar comentar um pouquinho sobre esse tema. E o que eu vou comentar vocês não vão ver, evidentemente, na Globo, nem nos jornais, nem nas revistas, nem na Globo News, nem em nenhuma dessas merdas aí. Então, o que eu vou dizer aqui é exatamente o contraponto ao que essas pessoas, esses veículos dizem. Porque eles estão evidentemente a serviço de agendas políticas. E eu não estou a serviço de nada, até porque eu não ganho nada com o canal. Eu não pertenço a nenhum movimento político, ou religioso, ou social, ou qualquer coisa do tipo. Então, assim, tudo que eu falo aqui é do que eu li, do que eu estudei. Não tem nenhum interesse não tem nenhum interesse, nenhuma vantagem financeira em enganar alguém ou de estar de um lado ou do outro ou de defender alguma causa ou outra. Ah, também vale dizer que eu não sou nem judeu, nem árabe, nem palestino, nem muçulmano, nem nada do tipo. Portanto, eu não tenho nenhum motivo para ser parcial para um lado ou para o outro. Então, é basicamente aquilo que eu estudei é o que eu vou falar aqui. Se uma das partes não ficar feliz, paciência. Assim, a verdade é como ela é, tá certo? Não dá para todo mundo ter razão, infelizmente não dá para todo mundo ter razão. Se todo mundo pudesse ter razão, a gente não teria um mundo, porque o mundo está sempre em conflitos, e os conflitos são exatamente porque uma das partes não tem razão. Na maioria das vezes. Às vezes nenhuma das partes tem razão, às vezes as duas têm razão, mas mesmo assim há o conflito, porque há o conflito de interesses. Então eu vou falar um pouco desse conflito aí da Israel e Palestina. Essa decisão do Trump, primeiro vamos desmascarar aqui um monte de bobagem que foi falada na mídia, né? Em primeiro lugar, essa decisão do Trump, o Trump não mudou absolutamente nada na história de Israel. Israel já tinha escolhido Jerusalém como sua capital. Assim, desculpa, Israel é um país soberano, assim como o Brasil, assim como os Estados Unidos, assim como a Itália, como o Japão, a China, todos são países soberanos. O Brasil não escolheu sua capital? Durante um tempo foi Salvador, depois foi Rio de Janeiro, depois foi Brasília. Quem foi que escolheu essas mudanças de capital? E quem foi que escolheu, por exemplo, Salvador para ser a primeira capital? Foi o Brasil, tá certo? Quem escolheu Washington para ser capital americana? Foram os Estados Unidos. Roma para ser capital italiana? Foi a Itália. Então, Israel escolheu para ser sua capital Jerusalém. Qual é o problema disso? Nenhum. Absolutamente nenhum. O que o Donald Trump fez foi simplesmente sancionar um projeto que já estava em voga há 24 anos. Há 24 anos que a justiça americana já tinha determinado, o Congresso americano já tinha determinado que a embaixada americana, que é em Tel Aviv, teria que ser transferida para Jerusalém, porque é a capital de Israel. E as embaixadas normalmente ficam nas capitais. Então Donald Trump está fazendo nada mais do que aquilo que já deveria ter sido feito. E só não foi feito porque os presidentes anteriores não fizeram. Então, o Donald Trump não determinou nada, não foi ele que determinou, olha, agora a partir de amanhã eu quero que seja a capital de Israel, seja Jerusalém, porque eu quero, porque eu sou bonito, gostoso, cheiroso e eu mando na porra toda. Não, não. Quem definiu isso foi Israel. Os Estados Unidos apenas reconheceram, assim como as pessoas reconhecem que Washington é a capital dos Estados Unidos. Assim, uma coisa absolutamente simples, banal e não tem o menor motivo para causar toda essa polêmica. Por que causa toda essa polêmica? Causa toda essa polêmica porque Israel é um país judeu e é uma democracia, é um país onde funciona, o voto funciona, você tem inclusive na Câmara Legislativa de
Israel você tem palestinos, porque o povo que constitui o Estado de Israel, uma maior parte é, é feito é constituída por judeus. Você tem muitos árabes, você tem cristãos, você tem gente de toda parte ali. E todos eles podem se candidatar a cargos na política. Então é um país absolutamente livre. Você pode praticar a religião que você quiser. Dentro de Israel você tem mesquitas, você tem igrejas católicas, igrejas protestantes, igrejas coptas, igrejas, óbvio, tem sinagogas. Você tem todas as religiões, né? Você tem budistas. Todas as religiões são perfeitamente aceitas dentro do Estado de Israel. Então Israel é uma democracia nos mesmos moldes de uma democracia ocidental. Portanto, como ele está cercado de países árabes e você não tem democracia nos países árabes, por quê? Porque os países árabes não permitem que você professe outra fé. Esse é o problema. Israel ele é um estado moderno e democrático inserido numa situação geopolítica ali de países que são quase todos são ditaduras ou monarquias travestidas de ditaduras, que são países que não têm a menor não têm o menor estofo democrático. Então isso ameaça quem está em volta. Ditadores não gostam de democracia. Governantes intolerantes não gostam de países democráticos próximos de você. Esse é um problema. Além do problema evidente que todos os países ao redor são quase todos muçulmanos. E parte deles muçulmanos radicais, além dos próprios movimentos radicais, Hamas, Hezbollah, o próprio Estado Islâmico, o governo do Irã, que é um governo que já disse que o Estado de Israel tem que sumir, que se pudesse já teria varrido do mapa. Esse é o problema. Então, o fato do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, simplesmente reconhecer algo que Israel já tinha definido é só uma maneira dos árabes radicais, dos muçulmanos radicais, de recomeçarem as hostilidades. Porque na verdade os conflitos, os ataques do Hamas, por exemplo, no Estado de Israel, ocorrem todos os dias, é contínua, nunca para. Esse ataque nunca parou. E todos os dias acontece. A única diferença é que ele não é noticiado, mas ele acontece o tempo todo. Então Israel é bombardeado o tempo todo. Então o fato do Trump ter acatado, ter reconhecido uma decisão de Israel, a única coisa que faz é deixar esses muçulmanos radicais mais irritados ainda, porque eles, assim, veja bem, a cabeça de um muçulmano radical você não consegue entender. O muçulmano radical que tá reclamando disso, que está contra esse tipo de. Que quer destruir o Estado de Israel, é o mesmo radical muçulmano que pega uma van e atropela pessoas da Europa. Que pega não sei que veículo lá e atropela pessoas em Nova York. Que pega uma faca e sai dizendo Alá é grande e esfaqueando as pessoas a esmo nas ruas da Europa. Ou que pega aviões e joga contra o World Trade Center. Então, como é que você consegue entender o que se passa na cabeça de pessoas que fazem esse tipo de coisa? É evidente que você não consegue entender. Através de maneiras lógicas, você não consegue compreender o raciocínio dessas pessoas. São pessoas que estão fanatizadas pela religião. Então, essas mesmas pessoas que fazem esse tipo de coisa são as pessoas que querem a destruição completa do Estado de Israel. Então o problema Israel-Palestina, por que ele não se resolve? Ele não se resolve por um motivo. Israel quer viver em paz com os países que estão do seu lado. Ele só quer ficar em paz, quer separado, quer que parem de bombardear o país e parem de encher o saco. É somente isso. Então, inclusive Israel aceita a divisão que foi proposta de Israel ter uma parte, a Palestina ter outra parte, formarem dois estados autônomos e tudo certo. Israel aceita isso. No passado, Israel concedeu inclusive toda a parte do Sinai, ali, da província do Sinai, para o Egito, em troca de uma paz com o Egito.
do reconhecimento do Egito para com o Estado de Israel, para que a guerra cessasse, para que parassem os conflitos. Então por que não acontece essa paz? Não acontece essa paz porque os árabes que estão em volta não querem. Eles não querem essa paz, eles querem a destruição completa do Estado de Israel. Então como é que você vai resolver o conflito árabe-palestino se você judeu e palestino, se você tem um lado que quer a paz, somente a paz e aceita todos os tratados para que a paz se estabeleça. E você tem um outro lado que não quer a paz de jeito nenhum, quer a destruição. Assim, veja bem, você tem dois lados em conflito. Um lado quer a paz, o outro lado quer a destruição da outra parte. Como é que você vai resolver esse conflito? Não tem resolução. Se você tem. Sabe aquele ditado que normalmente nossos pais dizem pra gente quando a gente é criança? Quando a gente arruma briga na escola ou na rua, algum lugar, e os pais dizem: olha, se um não quer, dois não brigam. É mentira. É mentira. No caso, claro que no caso de pessoas, pode até ser, mas veja bem. Se você não quiser brigar com uma pessoa e a pessoa vem todo dia e te dá um tapa na orelha, no outro dia ela te dá um pé na bunda, no outro dia ela passa a mão na sua bunda, no outro dia ela te dá uma rasteira, no outro dia ela te dá um soco na cara, bom, uma hora você vai reagir, né? Então, mesmo você não querendo, dois brigam, porque se o outro lado tá te cutucando, tá te batendo, tá te perturbando todos os dias, porra, né? Ninguém é saco de pancada. Então, se um lado quiser brigar, não tem como não haver a briga. Esse é o problema. E o lado bélico, o lado beligerante, quem quer a briga, quem quer o confronto e quem quer o problema, não são só os palestinos, são todos os muçulmanos que estão em volta. Porque a tal da autoridade palestina recebe US$ 1 bilhão só de doação dos países árabes. Esses grupos, Hamas, Hezbollah, essa porra toda, recebe doação para. De onde que os terroristas tiram dinheiro? Eles fazem assim, cai da árvore, eles clamam para Alá e desce Alá do céu e ó, tá aqui um saco de ouro. Não, eles recebem doação de todos esses países árabes que estão ao redor deles. Então esse é o problema. Você tem um Estado que quer viver em paz com a sua democracia e tolerando e respeitando todas as religiões dentro dele mesmo. Em compensação, você tem em volta todos os estados muçulmanos onde você não pode abrir uma igreja católica, você não pode abrir uma sinagoga, você não pode abrir uma igreja protestante, você não pode abrir um templo budista. Em alguns países, por exemplo, a Arábia Saudita, você não pode sair com uma Bíblia na mão, você vai preso. Então, assim, você tem Israel, que é um país judeu que acolhe todas as religiões. Você tem todos os templos de todas as religiões dentro de Israel. Você tem todas as pessoas de todas as etnias, cor, raça, credo dentro de Israel, todos convivem harmoniosamente. E você tem países em volta que são países islâmicos. Mesmo os menos radicais países islâmicos também não permitem outro tipo de culto, por exemplo. Então você tem todo o norte da África e mais o Oriente Médio. Então Israel está absolutamente cercado de países onde o pensamento tem que ser unicamente muçulmano, não aceitam nenhum outro tipo de religião. O Islã é assim, infelizmente o Islã é assim. Se você for estudar o judaísmo, o cristianismo, por exemplo, para pegar as três religiões que são monoteístas, eles não têm problemas com as outras religiões. Os judeus, por exemplo, a religião judaica, ela convive com todo mundo. Os cristãos também. A única coisa que o cristão vai querer fazer é tentar te converter. Mas se ele não conseguir te converter, não tem problema. Ele não vai te matar por causa disso. Ele só vai ficar te enchendo o saco para você se converter. É só isso. Agora, o problema do Islã é que dentro da própria cultura muçulmana, dentro das próprias normas do muçulmano, quem não é muçulmano, ou seja, quem não é crente, é infiel. Então todo mundo que não é crente é infiel, ou seja, não está seguindo Alá, então está contra Alá. Então se você pegar radicais do pensamento da teologia islâmica que levarem esse radicalismo ao mais extremo, dá nisso. Dá em atentado terrorista, dá em líderes religiosos que querem
que Israel tem que ser destruído. Não só Israel tem que ser destruído, esses líderes religiosos, eles acham que Israel tem que ser destruído, os Estados Unidos tem que ser destruído, porque é uma nação cristã, a Europa Ocidental tem que ser destruída, ou então reconquistada, porque toda a Península Ibérica já foi uma época muçulmana no passado, depois os cristãos reconquistaram, e já tem líderes muçulmanos dizendo que eles vão reconquistar a Europa. Ou seja, eles vão entrar na Europa e vão islamizar a porra toda. Então, quando eles conquistam um povo, assim, tem duas opções. Ou você se converte à nossa religião e se torna um muçulmano, ou você vai ser morto. São as duas opções que você tem. A ou B, qual você escolhe? Só tem isso. É totalmente. Veja, o islamismo ele é completamente diferente do cristianismo ou do judaísmo. Eu acabei de falar, dentro de Israel você tem todas as religiões convivendo. Ninguém é perseguido por ser muçulmano, ou por ser cristão, ou por ser budista. Aí você pega qualquer país da Europa, você pega a França, a Espanha, Portugal, Itália, qualquer país. Você tem lá liberdade absoluta de culto. Você pode ser muçulmano, pode ser judeu, pode ser cristão, pode ser budista, pode ser umbandista, pode ser o que você quiser. Nos Estados Unidos também, no Brasil também. Não há absolutamente nenhuma perseguição. Agora, o mundo islâmico, dentro dos países que são islâmicos, você não tem essa liberdade. Você só pode ter o islamismo. Você não pode professar nenhuma outra religião. Alguns, os mais tolerantes, deixam que você professe a sua religião dentro da sua casa. Mas você na rua não pode. Abrir uma igreja, um templo de outra religião que não seja muçulmano, não pode. Então, vocês estão vendo que assim, existem pesos, os pesos são diferentes. A visão do Islã é diferente da visão do mundo ocidental. Então, evidentemente que isso não tem como ocorrer essa paz. E a guerra não está sendo causada por conta do Trump. É simplesmente o seguinte: os árabes querem destruir Israel. Então, qualquer coisa, qualquer pretexto, qualquer coisa que se diga é motivo para que eles ataquem ainda mais. É só isso. Então o Trump não fez nada demais. Ele simplesmente referendou algo que já estava definido. Só isso. E por que nós nunca teremos, para finalizar, de novo, por que o conflito entre árabes e palestinos nunca vai ter fim? Exatamente por isso. Você tem um lado que quer a paz, que quer conviver harmoniosamente com seus vizinhos, que é Israel, e que aceita todos os tipos de religiões e pessoas dentro do seu território. E você tem do outro lado todos os estados que estão em volta, muçulmanos, que não aceitam a diferença, não aceitam outro tipo de religião, não aceitam outro tipo de pensamento e que não querem a paz, querem destruir o Estado de Israel. Então, voltando de novo àquela brincadeira, se um não quer, dois não fazem a paz. Porque não existe paz unilateral. Veja bem, quando você está no meio de uma guerra, quando é que ocorre a paz? Ocorre a paz quando os dois lados querem a paz. Quando os dois lados decretam a paz. Vocês já viram uma guerra em que um lado decretou a paz e o outro continua em guerra? Se o outro continua em guerra, não tem paz. Isso aí é assim, né? Dois neurônios para perceber isso. Então é isso. Esse é o problema. E é um problema insolúvel. Insolúvel, porque os muçulmanos não vão mudar a maneira de pensar. Esses muçulmanos que eu estou falando não vão mudar a maneira de pensar. Então, aquela região é uma região que vai viver em guerra constantemente. Nunca haverá a paz naquela região. É isso, tá bom? É isso que você não vai ver, isso que eu falei você não vai ler na mídia, não vai ler na imprensa. Isso aí está nos livros e na história, tá bom? Então por hoje chega, quase 20 minutos, já falei mais do que deveria. Então uma saudação e até a próxima.